Manda. Essa característica de nobreza do nazirato, não sei, é um sacrifício pessoal muito grande, né? E pelo que eu entendi, ele também não pode casar e ter filhos, né? Então, queria que você comentasse. Ele pode casar? Sim, não tem nenhum problema. Ah, eu achei que não. Não, isso é coisa... Eu tenho que... Como é que a gente traduz nazir? Como é que se traduz? Que eu saiba, pode conferir na lei de Moisés, mas é nazireu, se eu não me engano. Ou nazir mesmo. Eu não tenho certeza. Seria nazareno em português. O Mendes botou aqui para mim, Nezireu. Tá bom. Não, nazareno em português. Nazareno? Nazareno. Isso, nazareno. Não, que eu saiba, Nazareno tá ligado quem nasceu em Nazareth, que até Nazaré, em Nazaré. Que tá ligado a outra religião, inclusive. E tem uma mulher que foi nazir? Tem alguma... Você sabe se tem mulher famosa de nazir? É muito difícil, vou ficar devendo essa. Ah, tá. Você perguntou. Eu não pesquisei, não tenho certeza. Deixa eu falar rapidinho. Eu entendi que o Avraham Benesbi fez uma pergunta, não só uma observação. Então, aproveitar para explicar sobre isso. O nazir, em princípio, ele não faz essa promessa como um sacrifício. Pelo contrário, é uma forma dele se elevar. Daí a gente pode fazer o paralelo para a gente, como a gente estava falando, que a gente tem que se inspirar com o nazir, não tem que ver a Torá e o judaísmo como sendo um sacrifício. Né? Tem várias frases famosas que eu acho ótimo. Se você está fazendo um judaísmo que te faz sofrer, você está na religião errada. Não é judaísmo. O judaísmo tem que te dar alegria, né? Em todos os momentos. É óbvio que Tisha B'Av não é tão simples assim, mas a gente mesmo assim tem que estar sempre procurando alegria. Então, alguém que quer se elevar não pode fazer isso como um flagelo, como uma penitência ou como uma punição. Não tem isso. A gente não se castiga. A gente não se pune. Pelo contrário, já basta o que tem aí fora. A gente quer se melhorar e se aprofundar. Então, o nazir não tem uma ligação com sacrifício ou com autossacrifício. É por prazer que ele faz isso. Ele quer justamente se privar. Inclusive, a gente pode estender isso sobre várias proibições que a gente tem na Torá, não está ligado com uma punição, um castigo ou uma privação. Proibição na Torá não é uma privação. É a gente se abster de algumas coisas que não tem a ver, que são menores do que a realidade que a gente quer atingir. Entendeu? Então, o nazir, pelo contrário, ele é totalmente dedicado a Deus. Em princípio, ele deveria ser louvado, né? Só que, com certeza, e aí fazendo um paralelo importante, que tem a ver com a gente também, é que o nazir, e por isso pode confundir, traz um sacrifício quando ele termina o voto dele de ser um nazir. Um nazir ou uma nazirá. Por que ele traz um sacrifício? Se ele está fazendo uma coisa boa, por que ele tem que trazer um sacrifício de alguém que pecou? Tá? Então ele traz uma oferenda, não vamos falar de sacrifício, ele traz uma oferenda de alguém que pecou. Por que ele faz isso? Porque ele, no fundo, para ficar melhor, ele se absteve do mundo, dos prazeres do mundo, de tomar o vinho, e de se impurificar para enterrar alguém, e cortar o cabelo, e outras coisas. Então, ele é, de um certo modo, ele é um pecado ao se abster do mundo, porque a Torá e a nossa elevação não serve para a gente ficar isolado do mundo, dos outros povos, ou da realidade, ou das empresas, ou do que está acontecendo no mundo. Pelo contrário, a gente tem que ser ativista. A gente tem que... Estão vendo minha tia Sheila aí? Lembrei da palavra ativista. A gente tem que fazer o bem pela comunidade. Não pode ficar num recanto isolado. Entendeu? Então, o nazir tem que pegar as coisas boas do nazir, que é a gente se elevar, mas não se isolar. Márcio, você está escutando? Estou. Youssef, tia. Youssef, desculpa. Mesmo nome que eu estou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para mim ainda não ficou claro o que é o nazir.
eu ainda não entendi direito o que é o nazir. Eu sei que ele faz tudo isso, mas não entendi qual é direito o que é um nazir, por exemplo. Não deve ter uma tradução, mas o que é um nazir? Ótima pergunta. Eu realmente avancei e fui logo dando como claro que todo mundo conhecia isso, mas, na verdade, muita gente não sabe o que é o nazir. Até porque existem vários tipos de nazir. E eu talvez tenha confundido mais ainda porque eu estou falando de um nazir que todo mundo pode ser um nazir, mesmo sem fazer um voto de nazir. Então, em princípio, pela Torá, nazir é qualquer pessoa, tá? Homem e mulher, uma criança não. E a gente entende que mesmo um não-judeu poderia fazer um voto de ser um nazir, em que ele quer se isolar do mundo. Então, ele assume para si, pela lei de quem é o nazir, 3 proibições. E é tão simples quanto isso. Isso é o nazir por excelência, né? É o protótipo ou estereótipo de um nazir. Ele não pode ingerir, ter contato, beber, comer nada ligado à uva, nem mesmo uma casca de uva, muito menos vinho ou mesmo suco de uva, nada ligado à uva. Ele não pode cortar o cabelo, e aí também tem várias leis sobre isso, tem um tratado inteiro sobre nazir, então não dá para resumir tudo aqui não. Porque tem o nazir, por exemplo, com o Avshalom, que ele era durante 30 dias, e aí, não sei se o Avshalom era exatamente 30 dias, mas o menor prazo que tem para o nazir é 30 dias. Ficava 30 dias sem cortar cabelo. Aí depois ele levava o cabelo, ele cortava o cabelo, levava o cabelo dele para oferecer o cabelo dele. Daí você pode imaginar como é que isso virou uma confusão de outras religiões que não são muito puros. Isso, é meio complicado isso aí. Mas vem do judaísmo isso aí, de oferecer o cabelo para o templo, vem do nazir, na época do Beit HaMikdash. Tinha até um quarto específico no Beit HaMikdash para os cabelos dos nazirim. Então, ele não pode cortar o cabelo. E a terceira é que ele não pode se impurificar em contato com morto ou impureza ligada à morte. Então, essas 3 coisas. Então, alguém que faz um voto de nazir não pode fazer essas 3 coisas. Aí não inclui nada em relação a não se casar, a não ter relação, a não ter... a não surfar, a não ouvir música. Porra, Fernando, caralho! Pode tudo isso o nazir. E, como eu falei, tem algumas exceções, alguns tipos de nazir, tem exceções como o Shimshon, que confunde um pouco, porque ele se impurificava. E não só isso, ele fez um voto de nazir, porque é obrigatório, mas como a gente vai ver na Haftarah dessa semana, quem decide que ele vai ser um nazir é Deus, que manda um anjo falar com a mãe dele. E já desde o útero, a mãe dele, antes mesmo de engravidar, ela já assume sobre si, a mãe do nazir, que ela não podia tomar vinho, etc, etc. Em nome do nazir que ia nascer, que era o Shimshon. Ficou mais ou menos claro, tia? Ficou. Então, o nazir é simplesmente isso. Aí, depois tem outros exemplos, mas nazir é quem assume sobre si, e ainda vale hoje, por isso tem que tomar cuidado, essas 3 proibições. Não cortar cabelo, não beber vinho e derivados, e não se impurificar com pureza da morte. E como é que ele fazia no Shabat e nos Hagim, Rav? Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso. Tem vários modos, inclusive hoje em dia, de quem não pode beber vinho. Então, primeiro que pode fazer o kiddush com halá também. E segundo que tem como sair da obrigação do vinho ouvindo quem fizer o kiddush. Então, poderia ser a própria esposa dele ou um amigo ou o rabino, se fosse o caso, fazer o kiddush é da obrigação. Não precisa tomar o vinho mesmo quem ouve, não precisa tomar o vinho depois. Pode comer alguma coisa e já sai da obrigação do kiddush. Suco de uva também não podia, Sheila. Você não podia nem comer a casca. Eu sei. Eu falei nem suco de uva. Como é que um guerreiro, praticamente um assassino, pode estar servindo a Shem? Pergunta de esposa é mais difícil, né? A próxima aula vai ser no barco, Rabino. Um barco lá no mar com Popés. Se Deus quiser. Já com o mar cobrindo o mundo inteiro. Nazir em árabe quer dizer ministro. O Nazir em árabe é ministro. Tá bom. Não sei se isso ajuda.
Não Tem a tem, ver também. Mas eu gostaria de ir no barco com o papai, a próxima vez eu quero ir junto. Achei o painel lindo atrás. Que bom, obrigado. A minha filha participou. Pena que não levou a Gilda com você. Ela está aqui. Tá no aqui barco? É o distanciamento social, época de corona. Tem que dar exemplo. Então, deixa eu responder a minha esposa, senão depois pode dar dor de ouvido. Não responder. Então, primeiro, o Shimshon, ele recebeu essa missão dele já, como foi falado, antes mesmo dele nascer. Antes dele ser concebido. Essa era a missão dele. E é uma coisa interessante que, como todo líder, ele não quis fazer isso também. Ele também demorou a aceitar de Hashem que ele fizesse isso. Mas essa era a missão dele, ele não tinha escolha. Um profeta, ele era um juiz, era um profeta também. Ele ouvia e falava com Deus, e ele recebia, como a gente viu na Haftará. Quem quiser depois ler, é muito interessante que a gente não percebe esses detalhes. Ele passa a história inteira e estava passeando com a mãe e com o pai e estava normal, como comparando o Popeye antes de beber a lata o espinafre da lata. E aí, depois, quando ele encontra um leão, e não estava no Kruger Park, dentro de um jipe fechado, ele estava sendo ameaçado, e aí ele recebe, não tem como saber exatamente como que ele recebeu o Ruach de Hashem, a força de Hashem, mas a gente pode entender, pelo que a gente falou, talvez ele tenha sentado para estudar a Torá, e aí, quando ele estudou a Torá, ele ficou forte, que é mais forte do que o espinafre, e aí ele matou o leão. E assim ele fez com os Filistim também, que foi para defender o povo de Israel. Então, por um lado, eu entendo a pergunta, por outro lado, me parece claro que ele estava cumprindo a missão de Hashem. E era profeta, guerreiro, defensor do povo, e que mais que você falou? Nazir. Não, além de Nazir, ele juiz. Era juiz, o cara era bombril. Não é E também ele gostou da Dalila. Também gostou da Dalila. Isso é complicado. Isso não é. Como não? Não é na Torá? Então, claro. Está na Torá. Mas ele ele sofreu com isso, né? Não foi uma escolha que foi muito bem recebida, ainda mais por um juiz. Ele depois pagou por isso. Mas não vamos entrar no detalhe. A gente somos longe de julgar. O Shimshon foi um tzadik, um profeta, um líder que salvou o povo numa época importante. A tribo de Dan, inclusive, não estava bem nessa época. Ela estava fazendo muitos pecados e não estava merecendo, só que ele realmente era uma pessoa justa. O pai dele era uma pessoa muito justa e a mãe também, que uma pessoa super justa. Inclusive, Sarita, posso responder já imediatamente. De um certo modo, a mãe do Shimshon foi uma Nazirá. Ela cumpriu as proibições de um Nazir por ordem divina antes do Shimshon nascer. Então, ela era uma Nazirá. Posso procurar outra, mas ela com certeza era. Tá, obrigada. Inclusive, Haná não teve isso, a mãe de Shmuel Anavi, mas ela também, do profeta Samuel, mas ela também... O Shmuel também era Nazir? Shmuel também era Nazir. E era Levi também, como nosso Levi de plantão aqui. Dr. Shmuel. Então é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Rav, boa noite. O senhor não me conhece, eu fui convidado para a sua aula e, prazer, inclusive, até achei até um milagre. O prazer é todo meu. E justamente o senhor está falando numa temática que eu estou passando agora e estou me sentindo até um pouco frustrado. Por quê? Eu estou estudando agora o Tratado de Nazir e estou chegando à metade dele. E ele só dá leis. Mas ele não conta a história do Nazir. Quem é essa pessoa? Ele só dá a condição. Se ele é Nazir Shishom ou se é uma pessoa que trouxe para si. E uma das coisas que eu fico na dúvida sobre o Nazir seria o quê? Ele fica dentro do templo o tempo todo na sala dele, reservada para quem é, ou ele tem uma vida normal? Ele tem os afazeres deles normais
E outra coisa também que eu fico é sobre a questão da alegria. Ele pode ficar alegre ou ele fica como uma pessoa enlutada? E se for possível fazer uma última pergunta, como é que seria o nazir? Por exemplo, uma pessoa que faz jejum, que ela se abstém de tudo, seria um pecado maior que nazir. Como é que fica? Essa pessoa que faz um jejum sem motivo, ela está cometendo uma infração pior, ela teria que trazer um corbã maior para o templo ou não? Então, Daniel, obrigado pela tua pergunta, muito boa. Eu diria que eu não estou totalmente preparado, talvez nem parcialmente preparado para responder. Eu também li o Tratado de Nazir inteiro, mas já tem algum tempo. Posso responder algumas coisas sem me estender demais, mas o principal que eu não quero deixar é a gente aproveitar, assim como você estudando o Tratado de Nazir e assim como essa aula, é trazer para o paralelo nosso hoje em dia. Então, é isso que eu vou tentar fazer, principalmente. Então, primeiro, o Nazir, que eu saiba, não ficava restrito ao templo, pelo contrário. Tanto é que, se ele fosse ficar o tempo todo no templo, não teria motivo ele ter uma proibição de se impurificar, porque não tinha como se impurificar, em princípio, dentro do templo. Então, se ele tem uma proibição, é porque ele poderia estar sujeito a isso. Mas, de qualquer forma, como eu falei, ele não era restrito ao templo, e ele era assim, como eu expliquei antes para o Abraham também, que ele era uma pessoa feliz. Pelo contrário, talvez ele fosse o máximo da felicidade. Alguém que pode não ter que sair na rua, ele ficava na sua quarentena, mas sua quarentena não era dentro do Beit HaMikdash, era uma quarentena no mundo, só que sem se envolver com questões de impureza, com questões de embriaguez, né, de sair da sua realidade, sem questões de cortar o cabelo, que pode significar outras coisas, e está o tempo todo dedicado a Deus. Essas três coisas significavam ele não precisar entrar na realidade do mundo. Ele podia ficar dentro da realidade, mas de uma forma isolada, protegida, como uma quarentena. Então, como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia hoje? A gente deve, sim, ter essa ligação como um nazir de conexão com Deus. Isso é através da Torá. Não é simplesmente se abstendo do vinho ou de ir no cemitério ou de cortar o cabelo. Pode, nesse momento. E também se envolvendo com o mundo. Então, a gente juntando as duas coisas, porque você poderia pensar, primeiro, não é para mim, é para o nazir. Não, é para você também, é para mim também. Para todos nós, inclusive para quem nem é judeu. Segundo, não é para ser um sacrifício, é para ficar alegre. É para querer melhorar. E a gente deve melhorar. É fundamental melhorar. Terceiro, estudando Torá. A Torá, inclusive, nas leis de luto, não se estuda a Torá. Por quê? Nas leis de Tisha B'Av também é proibido estudar a Torá. Em Tisha B'Av, no dia de Tisha B'Av. Porque estudar a Torá traz alegria. Então, como a gente falou, que é um paralelo estudar a Torá com se dedicar para Deus, isso traz alegria. E outra coisa que não é também, ao estudar a Torá, ficar isolado e não se envolver com o mundo, com a realidade no mundo, que de um certo modo o Nazir tinha isso. Tá? Ele ficava mais isolado, ele não se envolvia tanto. Mas para a gente não, pelo contrário, a gente tem essa missão de envolver o mundo inteiro, né? A água do mar cobrindo os mares da terra inteira. Kolaretz. Então, espero ter conseguido responder de uma forma breve. Se quiser, depois a gente pode estudar um pouquinho mais sobre o tratado especificamente. Mas é fundamental, ao estudar Torá, não só o Tratado de Nazir, não só a Parashá ou uma live, trazer cada um para a sua realidade, para o seu mundo e tentar melhorar através disso. Cada um de nós. Ok? Correto. Escolha que a gente possa ter suas... Obrigado, Rabino, pela dúvida. Pois não? Muito obrigado, Rav, pela dúvida. Me ajudou a desembaraçar um pouco o conceito que eu tinha do Nazir.
que para mim era algo restrito àquela época do templo. Estou vendo que não, estou vendo que é justamente o contrário. Inclusive, você pode ver no comecinho do tratado, fala sobre vários modos de se declarar nazir, querendo ou não querendo, e como a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se a pessoa passou a falar, por exemplo, que simplesmente a pessoa quer se tornar quer parar de tomar vinho, tem que tomar cuidado, porque pode se querer representar para sempre, ou pelo menos 30 dias ela não toma vinho. Então tem que tomar cuidado muito com o que fala, em geral. Tomar cuidado com os nossos votos, nossas promessas, porque tem que cumprir. A gente aprende também isso do Nazir. E isso, inclusive, é uma das coisas que se estende a todos os povos, que é uma das provas que o Rebbe traz, que o Nazir é, em si, um voto, uma promessa, e todos os povos, desde a época de Noé, estão obrigados a cumprir os seus votos. Tomar cuidado com o que fala. Tomar muito cuidado com o que fala, que a pessoa se responsabiliza pelo que fala. Então, isso a gente pode entender e extrapolar para o nosso dia a dia, para cada um de nós, tomar cuidado com o que fala e, ao mesmo tempo, usar a palavra para falar coisas boas, porque assim como falar o que não deve não é bom, falar o que deve é fantástico, porque ao falar isso a gente está trazendo uma realidade muito positiva. E daí conclui, e fazendo todo o round, o ciclo, ao falar palavras Torá que só tem coisas boas, mesmo histórias como Shimshon, que tem cenas fortes, Torá, é bom, e a gente traz essa realidade boa para o nosso dia a dia, purifica a casa, incluindo todos os familiares, quando a gente estuda a Torá, purifica a rua quando estuda a Torá na rua, e purifica o mundo inteiro através das palavras de Torá, e que a gente possa usar essas palavras que a gente falou que de Torá para Ilui Nishmat, de Camila Bat Zakia e de Aharon Ben Yoel, que se elevaram suas almas nessa semana, ontem e anteontem, e que a gente possa só ter boas notícias, já está com Mashiach, e se encontrar com todos os entes queridos, se Deus quiser, e já está no Beit HaMikdash HaShlishi, e fazendo os korbanot, e só tendo coisas boas para todos nós. Shabbat Shalom, pode falar, só coisas boas. Boa noite.